No vídeo de hoje, a gente vai falar do gigantesco potencial do HGBS. Você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. Mas falando um pouquinho sobre esse fundo imobiliário, ele é um FII de shoppings, ou seja, ele tem vários shoppings no seu portfólio. A gestora dele é a RED, e aqui vale um ponto muito interessante de ressaltar, que a RED é uma gestora que antigamente era uma parte da CSHG. Hoje é uma gestora separada, e muita gente até hoje acha que o HGBS, por começar com HG, pertence com o HGCS, que é a Red Grifo Credit Suisse, que é outra gestora. Mas na verdade esse HG é a abreviação de Red e não de HGCS. O valor patrimonial desse fundo imobiliário é de mais de 2 bilhões de reais. Atualmente ele vem sendo negociado 20% abaixo do seu valor patrimonial. E vale destacar que ele tem um dividend yield projetado de quase 9%, e a gente vai mostrar mais sobre isso no vídeo, falando sobre o enorme potencial do fundo, mas a taxa de administração dele realmente é muito pequena, o que é um ponto positivo para o investidor. Ele não tem taxa de performance e é um fundo imobiliário muito antigo, desde 2007 ele é cotado na Bolsa de Valores. Como a gente pode ver aqui, a cotação desse fundo imobiliário desde 2007, a gente vê nitidamente que a cotação segue os ciclos da economia brasileira. Então, quando a economia brasileira está indo bem, geralmente o HGBS está subindo muito, e quando a economia brasileira está indo mal, geralmente ele cai um pouco. Mas como que funciona os fundos imobiliários de shopping? Aqui tem um ponto muito interessante a se considerar, porque eles funcionam de um jeito muito diferente dos outros fundos imobiliários. Uma outra coisa que é importante falar é que até 2020... antes da crise sanitária global que a gente passou, os fundos de shoppings eram considerados extremamente seguros. Então, muita gente pagava um pouco a mais por esses fundos de shoppings para ter uma maior segurança. Então, com isso, eles tinham um menor yield. O momento atual é muito oportuno para você comprar fundos imobiliários de shoppings que estão pagando um yield consideravelmente bem alto. Mas o mais importante de você entender sobre fundos imobiliários do segmento de shopping centers é que o resultado do fundo imobiliário vem de duas fontes. Primeiro é os aluguéis das lojas e a segunda é o NOI. Ele tem uma participação das vendas. Então, quanto mais vendas no shopping, mais dinheiro para o HGBS esse shopping gera. E quando a gente olha a variação das vendas no Brasil e compara isso com os números de 2019, antes da crise sanitária, porque basicamente o ano de 2020 foi um ano perdido para o setor de shoppings, a gente vê que atualmente, em 2022, as vendas estão ainda um pouquinho ruins em relação a 2019, isso como média global do setor, enquanto a normalidade seria um crescimento de 10 a 20% mais ou menos, isso por conta da inflação. A inflação desse período faria com que vendas de 10 a 20% maiores do que 2019 sejam, na verdade, iguais às vendas de 2019 devido à inflação. Então, com isso a gente pode chegar à conclusão que as vendas ainda podem aumentar um pouco para se igualar aos patamares de 2019. Quando a gente fala sobre a vacância, e aqui vale ressaltar que a gente está falando da vacância no Brasil inteiro e não nesse fundo imobiliário em específico, a gente vê que ela ainda é extremamente alta, por volta de 6% atualmente, mas ela vem gradualmente caindo, o que é um ponto muito positivo. Então, conforme as coisas vão se ajeitando e os shoppings vão abrindo novamente, algo que já está acontecendo há alguns meses, os lojistas vão ficando confiantes em ter lojas nesses shoppings, porque sabem que vai ser muito difícil de um novo lockdown, de eles fecharem todos novamente. Então, com isso, o lojista fica seguro de ter uma loja nesses shoppings e acaba alugando essas lojas. Mas agora a gente vai falar especificamente do HGBS. Mas se você estiver gostando dessa análise, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Mas falando agora especificamente dos shoppings que a HGBS tem participação, a gente pode ver que atualmente a vacância desse fundo imobiliário é na ordem de 7%, enquanto se a gente comparar as vendas de abril de 2022 com abril de 2019, a gente vai chegar à conclusão que as vendas aumentaram quase 6%. Quando a gente analisa um pouco melhor os shoppings que fazem parte do portfólio desse fundo, a gente vê que a gente tem shoppings que estão com vacância extremamente alta, de 11%, quase 12%, de 23%. E a gente vê também que tem shoppings muito interessantes que têm uma vacância extremamente baixa, de 1%, 2%, que seria uma vacância normal para o setor. Então, quando a gente analisa melhor, a gente vê que tem alguns shoppings que já voltaram à normalidade, que estão como se fosse em 2019 em relação a números e receita. E a gente tem alguns shoppings que estão numa situação um pouco mais complicada, com vacâncias elevadas e as vendas caindo. E a gente também tem outros shoppings que só ficam aí na média. Como a gente pode ver, o NOI, que seria basicamente a participação do shopping nas vendas dos produtos, em alguns shoppings
que são os mesmos que têm uma vacância extremamente baixa, o NOI já subiu aqueles 10, 20% que eu falei que ele deveria subir para corrigir pela inflação. Então já estão em mesmos patamares de 2019. Já em outros shoppings, que são os mesmos que têm problemas de vacância, o NOI está extremamente baixo, o que também não necessariamente seja um problema. Então, na verdade, o rendimento do HGBS ele vai depender muito de dois fatores: da vacância das lojas dos shoppings e da venda dos shoppings. Esses dois fatores vão determinar, basicamente, quanto o HGBS vai conseguir gerar de rendimentos. E aqui a gente consegue ver um gráfico do histórico de rendimentos que o fundo imobiliário vem pagando desde 2016, e a gente vê que lá em 2019 ele pagava R$ 1,40 por cota. Em 2020 a gente teve toda essa crise sanitária, que eu não posso falar o nome dela aqui no YouTube, mas os rendimentos desse fundo imobiliário caíram absurdamente, como todo fundo de shopping, e atualmente, no mês passado, ele retoma os R$ 1,40 que ele já pagava lá antes de tudo isso acontecer. Em 2019, quando ele pagava R$ 1,40, o valor da cota era de R$ 230. Atualmente, o valor da cota é de só R$ 170, 25% a menos. Ou seja, se você comprasse a cota hoje, você teria um retorno 33% maior do que quem comprou lá em 2019. E só explicando um pouco da matemática por volta desses 33%, que da primeira vez que eu vi isso, eu também fiquei meio confuso, a matemática para chegar nesse valor de quanto retorno a mais você teria pagando menos em um ativo seria 1 dividido pelo 75%, que é a porcentagem que você está pagando, isso daria 1,33%, ou seja, 33% de retorno a mais. Mas vale aqui só destacar que eu acabei de falar isso, mas eu vou falar de novo, que o rendimento do HGBS ele é muito dependente da vacância e da venda dos shoppings. Se esses dois parâmetros continuarem do jeito que estão, muito provavelmente ele pague R$ 1,40 por cota, mas se os parâmetros ficarem piores, se a vacância aumentar e se diminuir a venda nos shoppings, provavelmente ele vai pagar menos do que 1,40. Mas do mesmo jeito que se a vacância diminuir, que atualmente está em 7% do fundo imobiliário, e se a venda aumentar, aí ele passa a pagar mais do que 1,40. Então, realmente, o rendimento do HGBS é muito ligado a esses dois fatores. Se o fundo imobiliário ficar pagando 1,40 nos próximos 12 meses, ele vai ter um dividend yield de quase 10%, 9,7% para ser mais exato. Por outro lado, se o rendimento acabar caindo um pouquinho e tiver alguns problemas e pagar 1,20 por cota, na média dos próximos 12 meses, ele vai ter um yield de 8,3%, o que já não é um yield ruim, isso considerando que em algum momento ele vai valorizar os 20% e voltar ao seu valor patrimonial. A vacância desse fundo imobiliário é de atualmente 7%, e as vendas ainda podem melhorar, e com isso é uma chance considerável desse fundo imobiliário pagar mais do que 1,40, mas isso só lá em 2023. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim. Eu vou estar deixando na tela um outro vídeo de uma análise de Kiso 11, que é um outro fundo imobiliário que eu acho interessante. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e até o próximo vídeo.